igreja. Agora sim, vamos para a palavra, a boa palavra do nosso Deus. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, a acessar a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, versículo 1 a seguir. Vamos falar hoje sobre Natal, tempo de dar presentes. Que maravilha, né? Natal, tempo de dar presentes. Então, Mateus capítulo 2, no versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler até o verso 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo, por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Que texto maravilhoso são os textos de Natal e quantas mensagens diferentes o Senhor tem trazido ao nosso coração nessa série que nós temos trazido para a igreja sobre essa esperança, essa alegria natalina em volta do nascimento de Jesus. Hoje pela manhã, o pastor Fernando pregou sobre o presente de Deus. Deus nos deu um presente maravilhoso, embrulhado, que é o Senhor Jesus. E o pastor Fernando não mencionou, mas eu fiquei pensando no embrulho quando o texto diz que Maria o enfaixou, Então Jesus estava de fato embrulhadinho, aquele pacotinho bonitinho que deve ter sido o bebê Jesus. Então pela manhã nós ouvimos sobre o presente que Deus nos deu, que é o Senhor Jesus. E hoje à noite nós vamos falar sobre os presentes que nós temos que dar. Então Natal é tempo de dar presentes. Pela manhã o pastor Fernando fez uma pergunta. Eu quero ouvir agora aqui da igreja qual foi a pergunta que o pastor Fernando fez na introdução da mensagem. Eu quero ouvir a igreja. Qual foi, igreja, aquela pergunta que o pastor Fernando ele nos fez pela manhã, logo na introdução, depois que ele leu o texto de Lucas? Qual foi? Quero ouvir da igreja exatamente. Eu sei que vocês estão dizendo aí de casa que o pastor Fernando ele perguntou se você se lembrava qual foi o melhor presente que você já recebeu, E aí o pastor Fernando contou lá do seu brinquedo, que eu nem conhecia o nome, Acho que o nome é Tonka, Ele disse que ganhou esse presente na sua infância. Então a pergunta da manhã: qual o melhor presente que você já recebeu? A pergunta da noite. Então a pergunta da manhã:
o melhor presente que você recebeu? A pergunta da noite. Qual o melhor presente que você já deu? Qual foi o melhor presente que você já deu para alguém? Pela manhã o exercício foi lembrar os presentes que nós já recebemos. E agora a pergunta, ela muda de direção agora. Qual é o melhor presente que você já deu para alguém? Você já pensou nisso? Porque nós estamos no Natal, e no Natal é uma época, infelizmente ou felizmente, vamos pensar sobre isso também, é uma época que se fala muito em presentes, né? É uma época de falar de presentes. A palavra Natal, você sabe o que significa a palavra Natal? A palavra Natal, ela significa dia de nascimento. Então, qual é o dia que você nasceu? Este é o seu Natal. Então, natalino, Natal, nascimento, são termos em comum. Então, por que nós chamamos de Natal essa data comemorativa? Porque lembra o nascimento de Jesus. Evidentemente que este não é o dia preciso, esse não é o dia correto. Muito provavelmente Jesus não nasceu em dezembro, muito provavelmente. Mas o Natal é uma data, esse 25 de dezembro, é uma data que há mais de 1000 anos, por muitos séculos, as igrejas cristãs de todas as suas ramificações, a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, as igrejas protestantes, em séculos e séculos e séculos, ela tem feito uso dessa data para lembrar do grande presente que Deus nos deu. Então não há nenhum problema nisso. Nós sabemos que não é a data exata, pois a Bíblia não menciona o dia que Jesus nasceu. Mas a igreja, em sua história, colocou uma data para ser lembrado, para ser comemorado, e nós fazemos o uso, e nós temos que nos apropriar dessa data e, de fato, ensinar para as crianças, relembrar os jovens, e nós mesmos recobrarmos em nossa memória, fazermos cantatas, séries de mensagens, livros ser escritos sobre o grande milagre de Deus, que foi a encarnação, o nascimento de Jesus. Então essa data ela é muito bem-vinda, mas é uma data que lembra o nascimento de Jesus. E ainda ontem eu vi um meme muito interessante, muito curioso, inclusive eu compartilhei esse meme nas redes sociais, talvez alguns aí tenham visto. É um meme em que está lá em um banco, né? Tem um rapaz sentado do lado de Jesus. E aquele rapaz, ele está conversando com Jesus e ele começa a conversa dizendo: Jesus, neste Natal eu quero ganhar. Aí ele é interrompido por Jesus e Jesus pergunta para ele, né? O aniversariante é você ou sou eu? Então este meme eu achei sensacional. Por quê? Geralmente a expectativa de Natal é ganhar presentes. Inclusive, a expectativa de muitas igrejas é fazer campanhas para pedir coisas para Deus. Nós temos uma expectativa de ganhar, mas não de dar. No Natal cria-se uma grande expectativa: o que eu vou ganhar de Natal? Não é isso que nós perguntamos para as crianças: o que você ganhou de Natal? Ou lá no trabalho, o que você ganhou de Natal? Existe uma expectativa de ganhar presentes, mas nem tanto de dar os presentes. Mas, ainda que seja verdade, e é verdade, que no Natal o maior presenteado fomos nós, como pela manhã foi pregado, pois Deus enviou o seu Filho. Quando nós falamos que Deus enviou o seu Filho, nós pensamos muito na cruz, mas nós esquecemos que o envio de Deus deste Filho amado inicia-se justamente na encarnação. Então, quando nós falamos do Natal, é quando Maria deu à luz ao Filho de Deus. Então, o Natal é o grande presente, pois o milagre, o maior milagre aconteceu, pois Deus se fez carne e esteve entre nós na forma humana. Então, esse é o grande presente. Isto é verdade.
também é verdade e é muito bom compartilhar as dádivas que temos recebido. Não há nenhum problema em dar presentes no Natal. Tudo bem? Se vocês me ouviram, não há problema em dar presente para o pastor Alexandre no Natal. Não é antibíblico, tá? Não é anticristão. Inclusive, é na verdade uma bênção. Para mim vai ser uma bênção. Então, dar presentes no Natal é maravilhoso, é uma bênção. É muito bom compartilhar, é muito bom ajudar, é muito bom surpreender os seus filhos, a sua esposa, o pastor da igreja, o pastor Fernando, né? Os nossos queridos irmãos. É muito maravilhoso surpreender alguém, o seu vizinho, surpreender alguém com um presente. Isso é muito bom, não há nenhum problema quanto a isso. Mas a pergunta deste meme eu achei muito interessante e instigante. De quem é o aniversário? Quem é o aniversariante? Muitas culturas têm as suas tradições diferentes, não é isso? Então, na nossa cultura, o que tem em um aniversário? Né? O que é comum ter no aniversário da nossa cultura? É comum ter bolo, uma velinha, né? Bexigas e presentes. Mas saiba que isso é da nossa cultura. Tem países que não usam bexigas em festas de aniversário. Para nós é comum numa festa de aniversário. Então, na nossa cultura, é comum dar presentes no aniversário de uma pessoa. Aqui, nesse texto bíblico que nós lemos, nós estamos falando do nascimento de Jesus. Não era nem a data do aniversário. Nós nem lemos na cultura judaica do Antigo Testamento ou do Novo Testamento comemorações de aniversário sendo celebradas. Mas nós temos aqui o próprio nascimento, o momento do nascimento, e nós vamos falar sobre dar presentes no Natal. Mas não há problema em receber o grande presente de Deus. Aliás, é por isso que eu estou aqui, pois a graça se manifestou. Não há problema em compartilhar dons e dádivas e dar presentes, pois isso é, na verdade, gratificante e é uma expressão do nosso amor e do nosso cuidado. Mas e os presentes que nós temos que dar para o aniversariante? E os presentes que nós temos que oferecer para aquele que se fez carne e habitou entre nós? Na verdade, o nosso Natal ele está maculado, manchado pelo mundo. O mundo maligno, com todas as suas ideologias, não importa se é ideologias de esquerda, da direita, não importa se é o capitalismo, o liberalismo, se é o comunismo, se é o socialismo, como eu tenho afirmado muitas vezes, nós somos filhos do Evangelho e o Evangelho está acima de todas essas ideologias e todas elas têm a mácula de homens caídos. E num mundo capitalista, o Natal virou um instrumento de venda, de uma grande época para o mercado ser movimentado. Infelizmente, muitas pessoas ficam tristes, ficam decepcionadas, ficam, na verdade, angustiadas por não serem lembradas ou por não terem dinheiro, condições de dar um bom presente de Natal para uma pessoa. Quantos pais ficam decepcionados por verem que o filho de um amigo ganha um bom presente, mas ele não tem dinheiro nem condições de dar um bom presente para o seu filho? É isso que este mundo faz. Este mundo pega o Natal, que é uma data maravilhosa para lembrar o nascimento de Jesus, que a igreja já comemora há muitos séculos, e transforma numa data de apenas presentes e mercadorias e dar coisas, e muita gente fica triste. Mas nós estamos acima de tudo isso. Dê os presentes, abençoe vidas. Mas a grande pergunta que eu quero fazer aqui hoje é o que nós vamos dar para o Senhor Jesus? O que nós vamos dar para o nosso bom amigo e Senhor e Salvador, o Senhor Jesus? Que presentes você vai dar para Jesus neste Natal? Quais são os presentes? Você já preparou o presente dos filhos? Você já preparou o presente da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, da sua família, dos seus amigos? Lá o amigo secreto também. Você já comprou os presentes. Mas você já pensou o que você vai apresentar para Jesus? O que você vai oferecer para Jesus? Quais são os presentes que nós vamos ofertar
para o nosso bom e amado Senhor Jesus. A primeira coisa que eu quero pensar com os meus irmãos, vamos reler o versículo 1 até o 2, mas a primeira coisa que eu quero pensar é que para dar o presente é preciso encontrar aquele que vai ser presenteado. Para dar o presente é preciso encontrar aquele que vai ser presenteado. Certo? Se você quiser dar um presente para mim, você vai ter que me encontrar. Concorda comigo? Então, se você tem um presente para me dar, não dê para outra pessoa, sou eu, tá? Então, me encontre e me dê esse presente. Para você dar o presente para alguém, você tem que encontrar a pessoa que vai ser presenteada. Vamos reler os versículos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está? Olha a pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Querida igreja, aonde está? Onde está o recém-nascido? Onde está? Aqueles magos que vieram do Oriente, eles traziam consigo presentes. Nós lemos dos seus tesouros, ofertas. Eles estavam com presentes. E o que eles estavam fazendo em Jerusalém? Eles estavam procurando aquele recém-nascido que deveria ser presenteado. Era o Natal. E eles estavam com presentes, não para o rei Herodes, não para as pessoas de Jerusalém, mas os seus presentes, os seus tesouros deveriam ser entregues para quem deveria ser presenteado, que era o Senhor Jesus. Onde está? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente. Nós viemos para adorá-lo. Igreja, eu quero que vocês pensem algo muito sério comigo agora. Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. Essa é uma verdade bíblica. O Salmo 139, os textos de Abacuque e de outros profetas, tantos textos, Isaías vai dizer de um Deus que está em todo lugar, que se eu pego as asas da alva e vou para os mares, lá ele está. Se eu subo nas estrelas, lá ele está. Se eu estou na escuridão, ele me vê. Se eu faço a minha cama no abismo, ele vai estar presente. Em todo lugar, para onde eu for, Deus vai estar presente. O texto bíblico, vários textos bíblicos, vai nos dizer que Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Mas existe uma presença diferente do nosso Deus. Deus está presente em todo lugar, mas nem todos podem sentir e perceber a sua presença maravilhosa. Vocês se lembram daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? E ela toca apenas nas vestes de Jesus. E Jesus estava sendo comprimido por muitas pessoas que o tocavam. Mas quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus para e olha para todos e olha para trás e diz, quem me tocou? E aí os apóstolos dizem, mestre, que pergunta mais tola, que pergunta é essa? Como assim quem te tocou? Todos te tocam. Você quer saber de alguém que te tocou, mas todos te tocam. Jesus falou, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Deus está em todo lugar. Mas nem todos sentem a presença maravilhosa e majestosa do Senhor Jesus. É por isso que as Escrituras vão nos ensinar a buscar a Deus. Nós vamos encontrar um texto muito interessante, um dos mais queridos desde a minha adolescência, que é 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Olha que texto lindo, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Este era um profeta. Este saiu ao encontro de Asa, um dos reis de Judá, e lhe disse, ouve-me Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar.
Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, os deixará. Vocês perceberam que mesmo Deus, sendo onipresente, ele pede para ser buscado, e se ele for buscado, ele vai se deixar ser encontrado. Mas se ele for rejeitado, ele vai sair da presença daquela pessoa. Significa que Deus não está mais ali? Não. É uma presença diferente, é um sentir diferente, é uma percepção diferente. Eu posso me lembrar ainda que em João, capítulo 14, certa vez, um dos discípulos, Filipe, ele disse para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus olha para Filipe e disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceis ainda, porque aquele que vê a mim vê o Pai. Ou seja, eles estavam na presença de Jesus, caminhavam com Jesus, olhavam para Jesus, mas ainda não viam Deus em Jesus. Mas aqueles que viram Deus em Jesus, aqueles que tiveram vamos colocar assim, sentidos espirituais despertados, esses tiveram uma percepção diferente. Por isso que é preciso buscar para encontrar. Será que isso é exclusividade do Antigo Testamento? Mas dois textos muito interessantes sobre isso. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Nós lemos uma mensagem para o povo de Deus que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus está aqui na igreja? Está aqui nesse templo? Sim, está. Jesus está aí na sua casa? Sim, está. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Mas a pergunta é: você o tem buscado? Você o tem percebido? Você o tem sentido em sua vida? O nosso Deus, ele não é apenas uma percepção intelectual, uma lógica racional, como diz na filosofia, uma teodiceia, uma defesa de Deus em que, por argumentos lógicos, alguém chega à conclusão: Deus existe. Muito mais do que isso, nós cremos em um Deus pessoal, em um Deus que nos visita, em um Deus que se manifesta, em um Deus que se faz percebido. Mas ele pede para ser buscado. Você quer entregar os seus presentes para Jesus, mas você tem que buscá-lo. Você precisa encontrá-lo na oração, encontrá-lo na meditação da palavra de Deus, encontrá-lo no abraço com os seus irmãos, encontrá-lo no cultuar ao Senhor. Será que o nosso cristianismo, a nossa religiosidade, ela é meramente intelectual ou ela passa por uma verdadeira busca pela presença do Senhor? O Deus que é onipresente é o Deus que diz: buscar-me-eis e me achareis. Não quando você tiver apenas uma lógica racional e intelectual, mas é quando você me buscar de todo o coração. Isso não é uma exclusividade do Antigo Testamento, mas Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos ensina assim: chegai-vos a Deus. Isso dizendo para a igreja: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Deus, ele tem o prazer de se revelar a quem o busca. Veja que em todos esses três textos lidos, o de Crônicas, o de Jeremias e o de Tiago, e eu poderia citar outros, não é o homem, não é Deus primeiro se revelando e aí o homem percebendo. Vocês perceberam que o homem está dando um passo? Se vocês me buscarem, eu me deixarei achar, lá em Crônicas. Em Jeremias, buscar-me-eis, e aí vocês vão me achar. E aqui em Tiago, chegai-vos a Deus, e Deus vai se chegar a vós. O que Deus quer de nós? Deus quer pessoas que o busquem, que o desejem, que queira a sua presença. Vocês se lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus conversava com eles e o coração ardia e o coração queimava. Mas quando chega um ponto de separação,
em que eles estão chegando em casa e Jesus faz menção que vai embora. Eles fazem pressão, eles incomodam Jesus, eles dizem: não, fica conosco, já se faz tarde, tens a nossa casa para pousar, como diria o hino, como diria o louvor. Eles constrangem o texto bíblico, o texto grego, ele é muito forte. Essa palavra constranger é quase que obrigar. Você já foi na casa de alguém e você foi obrigado a almoçar? Sabe aquela pessoa que você visita e você não quer almoçar, mas a pessoa ela te constrange a almoçar. Ela te constrange a entrar. Sabe aquele amigo que você está passando e você quer ir logo para casa, mas ele te constrange, ele quase te obriga. Não, você tem que conhecer minha casa, você tem que entrar. Você está com fome? Ah, isso é comum para os jovens, né? Você vai visitar o seu amigo, lembra da sua infância? Isso acontecia na minha casa, quando amigos iam na minha casa, ou quando eu ia na casa de alguém. E às vezes você é adolescente, criança, você não quer comer nada, mas a mãe do seu amigo faz você comer. Você é constrangido. O texto grego é mais ou menos isso. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles meio que forçaram. O Senhor tem que ficar, tem que entrar, tem que pousar conosco, já está tarde, olha, está escurecendo, é perigoso o caminho. Eles usaram todas as formas para convencer Jesus a ficar. Eles ainda não sabiam que era Jesus, mas eles já sentiam o coração queimando e ardendo. Por que eles queriam que aquele estranho do caminho de Emaús ficasse? Porque ele falava a palavra de Deus. Ele ensinava na lei, nos salmos e nos profetas tudo o que convinha acontecer com Jesus. E eles ficaram meio que inebriados pelaquela palavra poderosa. E eles fizeram Jesus entrar e ficar. Buscar-me-eis e me achareis, quando for de todo o coração. Se vocês me buscarem, eu vou me deixar encontrar. Se vocês se achegarem, eu vou me chegar até você. Me achegar até você. Para você entregar os seus presentes a Jesus, você tem que buscar a Jesus. Eles vieram do Oriente, não se sabe a distância. Alguns dizem que foi da Índia, outros dizem que foi da Pérsia, alguns dizem que até da África. Há muitas tradições que dizem de onde eles vieram, mas biblicamente esse é o mistério. Eles vieram de muito longe. De muito longe. Não havia trem, não havia carro, não havia aviões, não havia meios de transporte rápido. Eles atravessaram desertos. Eles caminharam ou por camelos, por cavalos, nós não sabemos, mas por meses provavelmente, em busca do nascido rei dos judeus. E quando eles sabiam que era Jerusalém, mas não sabia mais nada além disso. Eles tinham um sinal. E apenas com o sinal da natureza, eles chegaram a Jerusalém. E em Jerusalém vão ser iluminados pela Escritura. E eles vão encontrar Jesus. Por que eles encontraram Jesus? Porque aqueles que buscam, Deus vai se revelar e vai se mostrar. Nós precisamos de uma igreja que busque a Deus. Nós precisamos de uma igreja vibrante. Nós precisamos de um cristianismo que dobra o joelho, que busca a presença de Jesus, que quer sentir Jesus, que deseja ver Jesus. A presença de Jesus você já tem, é bíblico e é uma verdade. Mas eu quero perguntar, intimidade com Jesus você já tem? Você já possui intimidade com Jesus para dizer para Jesus: aqui está, os meus presentes para o Senhor. Você tem intimidade para, como disse Jesus, fechar a porta do quarto e em secreto deitar a sua cabeça no colo do nosso Deus, do nosso Jesus em oração. Você já tem a intimidade para livremente chorar aos pés de Jesus. Você tem a intimidade como aquela mulher que chora nos pés, que seca com os cabelos os pés de Jesus. Você tem intimidade como João, que reclinava a cabeça no peito de Jesus a ponto de ouvir as batidas do seu coração. Você tem intimidade com Jesus, ou Jesus para você ainda é um ser distante, ainda é uma pessoa distante que você ainda imagina como há de conhecer. Você já o sente, você já o percebe, ele já se manifestou, já queimou e ardeu o seu coração. Eu quero dizer que Jesus, ele é real.
e ele se manifesta em nossa vida. Basta você buscar, pois aquele que buscar, ele vai se deixar encontrar e você vai ter um encontro maravilhoso. Eu te desafio e te convido, Deus te desafia e te convida, neste Natal, nesta semana, busque a Jesus intensamente, deixe Ele se revelar, se maravilhe com sua presença, com prazer de senti-lo, e sua vida nunca mais será a mesma. O seu cristianismo será um cristianismo vivo, pois a palavra de Deus nos ensina um Jesus que dá vida e vida com abundância. Querida igreja, nós ainda vamos perceber diferentes reações que vão acontecer na presença da chegada de Jesus. Mas eu acho muito curioso que estes homens que vêm do Oriente por um sinal da natureza, que era uma estrela que brilhava, eles seguindo apenas uma percepção da revelação natural. Talvez Mateus, quando escreva, já estivesse pensando nisso, eu não sei. Mas aqueles gentios, por uma revelação natural, eles chegam na revelação escrita. E aqui nós temos a revelação que dizia sobre a revelação. A revelação que apontava a revelação. Como assim, pastor Alexandre? Você está falando coisa com coisa? A frase está mal construída? Não. Nós temos aqui a palavra de Deus que é uma revelação. E aqueles homens estavam buscando Jesus, o nascido rei dos judeus. E aonde eles iriam encontrar aquele que Deus revelou? As Escrituras apontavam para Jesus. É por isso que nós vamos encontrar no verso 4 até o verso 6. Vamos reler agora, verso 4 ao 6. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. É muito interessante que essa busca por Jesus leva à palavra de Deus. Você que está me ouvindo e acredita em Deus, você acredita em Deus e você acha que Jesus é uma pessoa importante, uma boa pessoa. Mas eu quero que você saia do seu achismo e busque nas Escrituras o que as Escrituras dizem de Jesus. Muitas pessoas têm desacreditado e desfeito do valor das Escrituras, mas veja o que Jesus diz sobre as Escrituras em João capítulo 5, versículo 39. Nós podemos ler assim, Jesus falando, Jesus dizendo, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São elas mesmas que testificam de mim. A maior revelação de Deus na história não é a Bíblia. Não estou dizendo uma heresia. Calma aí. A maior revelação de Deus na história não é a Bíblia. A maior revelação de Deus na história é o Verbo encarnado. Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é a palavra andante de Deus. Jesus é o Deus criador, onipotente, onisciente, que virou gente, que se encarnou e andou entre nós. Era a palavra viva caminhante. Mas aonde que nós vamos encontrar o testemunho desse Verbo divino? É nas Escrituras. Então as Escrituras sagradas, elas ainda são sagradas. É a palavra de Deus escrita. Mas foi na palavra de Deus escrita que aqueles magos do Oriente foram apontados para o Verbo vivo. O Verbo que não era uma palavra em um texto, em um manuscrito, mas era a própria palavra de Deus que criou carne, que teve olhos, boca, nariz, que respirou, que estava chorando em um berço, que estava sendo acalentado no colo de Maria, amamentado por Maria, que cresceu, andou, que um dia abriu a boca e disse, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Que palavra poderosa era essa? Nunca um rabino, nunca um profeta, nunca ninguém em toda a história pegou a lei e disse, vocês ouviram o que a lei diz, mas eu vos digo. Como se fosse
uma voz com autoridade igual e maior à própria lei. Por isso que nós vamos encontrar no Sermão da Montanha Jesus dizendo: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Da onde que vinha essa autoridade daquele homem de Nazaré que dizia: eu, porém, vos digo? Porque ele era a palavra viva de Deus. Ele era Deus encarnado entre nós. Por isso que nós temos a revelação que aponta para a revelação. Jesus é a maior revelação de Deus. Por isso que uma pessoa pode ler a Bíblia de capa a capa. Uma pessoa pode estudar a Bíblia, até escrever livros sobre a Bíblia. Mas a verdadeira transformação não está no encontro com o livro, mas está no encontro com o Verbo vivo. A verdadeira transformação não está no encontro apenas com a letra, mas essa letra tem que se tornar letra viva em nosso coração. Tem que se tornar verbo encarnado, tem que nascer em nós, tem que se mover em nós, tem que se realizar em nós. Como eu disse do caso de Filipe, que olhava para Jesus e dizia: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele via o Jesus humano, mas não via o divino em Jesus. Por isso que Jesus disse: há tanto tempo estou convosco, você ainda não me conhece? Porque quem vê a mim, vê o Pai. E ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pode estar carregado de Bíblia, carregado de teologia, carregado de decoração de versículos. Mas ninguém vai ao Pai a não ser pelo Verbo encarnado. Então essa revelação escrita, que eu amo, que é a palavra verdadeira de Deus, mas ela nos aponta para Jesus, o Verbo encarnado. Querida igreja, nós vamos ver diferentes reações diante do nascimento de Jesus. E como nós vamos tratar esse aniversariante? Nós vemos aqui pelo menos 3 reações interessantes. Vamos reler o versículo 2 até o versículo 4 e notar 3 reações. Eu quero mais tempo para falar dos presentes, que Deus me dê esse tempo e a sabedoria para poder nos guiar nessa noite para meditarmos nos presentes. Mas antes, eu quero pensar nessas reações. Versículo 2 até o versículo 4, ainda do texto de Mateus capítulo 2. E perguntavam, quem aqui está perguntando? São os magos. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Viemos para adorá-lo. Primeira reação, busca Jesus para adorar. Aí nós temos, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando, quem que convoca aqui agora é Herodes. Herodes que faz essa convocação. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Nós vamos focar muito mais aqui na reação dos magos. E eu quero, se eu disse aqui, eu quero dizer que foi por costume e é um equívoco, tá? Mas eu acho que eu não disse que eram 3 magos, né? Muitas pessoas dizem que são 3 magos. Você pode reler o texto, em nenhum lugar está escrito que eram 3 magos. Vocês já observaram isso? Nós vemos nos filmes, vemos nos desenhos, vemos nas peças na igreja, vemos nos cartões de Natal 3 magos. Mas aonde que está escrito que eram 3 magos? Em lugar nenhum. Por que se dizem que eram 3 magos? Porque eram 3 presentes. 3 presentes, então se imaginou que eram 3 magos, mas pode não ser. Você já deu mais de um presente para uma pessoa? Poderia ser 2 magos com 3 presentes. Ou poderia ser 6 magos, né? E cada dupla com um presente. Nós não sabemos, mas na tradição da igreja, se não me engano, lá pelo século II, ficou uma forte tradição, identificando até nomes para os 3, supostos 3 magos do Oriente. Nós não sabemos se eram 3, mas era um grupo de chamados magos do Oriente, ou sábios, ou um tipo de cientista da época que estudava as estrelas, uma mistura de astronomia com estudos da época que estavam em busca de um cumprimento de uma antiga profecia. Mas estes homens, nós vamos nos ocupar mais com eles.
Eles chegam com presentes para Jesus e para adorar Jesus. Mas eu quero deixar de lado um pouquinho eles e pensar na reação de outros dois grupos. Nós temos o texto dizendo que houve um alarme. Está escrito que alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Por que Jerusalém fica alarmada? Porque esses homens chegam dizendo que nasceu quem? O rei dos judeus. Quem era o rei dos judeus? O Messias. Israel aguardava um Messias há séculos, há mais de 600 anos. Desde as profecias de Isaías, que começa a especificar de um modo mais detalhado quem seria o Messias. Mas desde o Gênesis, no capítulo 3, nós temos a promessa de que alguém da semente da mulher, um varão, iria pisar a serpente. E o texto sagrado vai afunilando cada vez mais. Depois em Gênesis, Jacó vai profetizar e vai dizer que ele virá de Judá. E depois nós vamos ter lá em Samuel, no texto de Samuel, o profeta Natã dizendo que vai ser da família e da casa de Davi. Nós vamos ter nos textos de Isaías falando da raiz de Jessé. Nós vamos ter textos mostrando e apontando no futuro o nascimento de não apenas um libertador, mas de um Machia, de um Messias, de um ungido que seria o rei de Israel. Então, numa época, como nós pregamos na semana passada, quando nós falamos, ou semana retrasada, desculpa, a memória já não é tão boa agora ainda, né? Então, como nós já pregamos numa época de opressão, numa época que Israel estava sob o jugo e domínio romano, as expectativas do nascimento de um Salvador, do nascimento de um Messias, do cumprimento de profecias era ainda maior. E quando surge aqueles magos dizendo, olha, aonde que está o nascido rei dos judeus? Jerusalém ficou alarmada. Nasceu! Será que nasceu o Messias? Veja na resposta que os escribas dão, usando o texto de Miqueias, diz que de Belém haveria de sair o guia que haveria de apacentar o meu povo Israel. Olha como Jesus é chamado o guia que vai apacentar o meu povo de Israel. Então, a cidade se alarmou com a notícia da possibilidade de ter nascido o Salvador. O rei. Alguém queria destronar Herodes. Herodes era um rei maligno. Se vocês pesquisarem a biografia de Herodes, que não está na Bíblia, está nos livros de Flávio Josefo e outros livros da história, vocês vão ficar de boca aberta. Os Herodes, é uma família, ele teve filhos e netos com o nome Herodes. Esse é o grande Herodes, chamado Herodes o Grande. Mas todos eles com uma vida muito violenta, muito abusiva, com diversas expressões de maldade e de crueldade. Assassinatos da mãe, de esposas, de irmãos, uma situação muito terrível a vida desses Herodes. A vida do Império Romano, uma vida terrível, uma vida de opressão. E o nascimento de um Messias seria transformador para Israel. E essa era a esperança que eles tinham. De um rei político, guerreiro e virtuoso. E Herodes, por que Herodes se alarma? Porque eu quero que você imagine comigo. Você é um rei e ouve a notícia que nasceu o rei. Espera aí, não dá para ter dois reis ao mesmo tempo. Eu sou o rei e o próximo rei é meu filho. E tem alguém dizendo que nasceu um rei. Então, ou eu vou perder o trono, ou os meus filhos vão perder o trono. Quando Herodes fica alarmado e quando Herodes manda matar as crianças, o que Herodes queria fazer, como diz o dito popular, era cortar o mal pela raiz. Antes que essa criança crescesse, ganhasse fama e ganhasse prestígio, e o povo acreditasse, e o povo começasse a fazer manifestações e a colocar, quem sabe, uma rebelião em que tirasse Herodes do poder e colocasse essa pessoa no poder. Herodes talvez nem acreditasse nas profecias. Herodes não estava preocupado com as profecias, mas ele estava preocupado naquilo que o povo acreditava. E para Herodes era perigoso o povo acreditar que um menino nasceu para ser o rei. Pois para um menino ser rei, ele teria que ser destronado. Então a reação de Herodes, o alarme de Herodes, era um alarme de ódio, de hipocrisia, de falsidade.
ele vai pedir detalhes. Quem convoca os escribas e os sacerdotes é o próprio Herodes. É Herodes quem diz para os magos, olha, vai com cuidado, pesquisa muito bem, se informe muito bem, depois venha me contar para que eu possa ir adorá-lo. Mas Herodes queria matá-lo, não adorá-lo. Essa é a reação de Herodes. Porque o verdadeiro Natal só vai acontecer nas vidas que saírem do trono da arrogância, saírem do trono da violência, saírem do trono da opressão, saírem do trono das maldades, que se curvarem diante do Rei da Justiça, que se curvarem diante do Salvador. Mas eu quero me prender mais aos bons presentes dados ao Senhor Jesus. Então vamos falar de presentes, vamos falar de coisa boa, vamos falar dos bons presentes que chegaram para Jesus no verso 11. Nós podemos ler aí no verso 11, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostando-se o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Esses são os 3 presentes. Só o verso 11 é suficiente. Ouro, incenso e mirra. Eu quero falar um pouquinho desses 3 presentes. O primeiro presente que foi dado é o ouro. O ouro é presente para rei. Ouro é presente para rei. Querida igreja, eu quero fazer uma pausa aqui agora e falar um pouquinho rapidamente de um detalhe da história da igreja. Esse texto, diretamente, em nenhum lugar ele vai dizer, olha, o ouro significa a realeza e o incenso significa isso e a mirra uma outra coisa. Mas ao longo da história da igreja, homens de Deus, chamados pais da igreja, eles desenvolveram verdadeiros pensamentos teológicos e muito bem amarrados. E eles vão identificar 3 significados para esses presentes. E eu quero apresentar para a igreja o significado desses 3 presentes, como os pais da igreja nos ensinaram, mas eles estão muito bem amarrados com a Bíblia, com o Antigo Testamento, e é por isso que eu achei impressionante, e é bíblico e é verdadeiro as lições. Eu não sei se o objetivo dos Reis Magos eram esse, dos magos eram esse, mas eu sei que existe um sentido muito profundo e que a Bíblia nos dá esse respaldo. O primeiro sentido é justamente esse, que ouro mostra a realeza de Jesus. No Antigo Testamento, o ouro ele vai aparecer não somente aos reis. O ouro vai estar associado ao tabernáculo, ele vai estar associado ao templo, ele vai estar associado a outras coisas. Mas é muito comum na Bíblia todos os reis, ou quase todos os reis que são citados, estarem associados a ouro. É comum não só na Bíblia, mas na história. Ouro é presente de rei. Ouro está associado à realeza. É como se fosse assim, o maior da sociedade é o rei. E o principal dos metais é o ouro. Portanto, se o maior da sociedade é o rei, ao rei compete o melhor dos metais, o mais valioso, o mais precioso. As descrições que a Bíblia faz do ouro de Davi que ele acumula e depois do ouro de Salomão que ele também acumula, é um negócio impressionante. Nós temos o ouro presente nos reis da Babilônia, presente lá com Faraó no Egito, presente nos reis de Israel. O ouro sempre está associado à realeza. Por isso eu quero dizer que esse primeiro presente, que é o ouro, nós podemos apontar que é uma oferta para o rei. É olhar Jesus como rei. É olhar Jesus como Senhor. Jesus é o amigo. Jesus é o amigo. Mas ele ainda é o rei. Eu quero que você se lembre que você não está em igualdade com Jesus. Você ainda é o servo que se tornou amigo, mas Jesus ainda é o rei. Ele ainda é o Senhor. Ele ainda é o soberano. Nós precisamos nos aproximar desse Senhor, desse amigo, desse Jesus, com
toda a liberdade que Ele nos concedeu, Nós temos agora, segundo o texto de Hebreus, ousadia para entrar na presença de Deus, isso é verdade. Mas você precisa lembrar que esse Jesus, que é amigo seu, Ele é rei, Ele é soberano, Ele é Senhor. E diante dEle que todos nós temos que nos curvar e reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida. O que significa oferecer ouro para Jesus? Significa oferecer o que há de mais precioso na sua vida. O ouro, como eu disse, o metal mais valioso. Eu não estou, e nem vou fazer isso jamais da minha boca, você vai ouvir uma teologia de prosperidade. Mas talvez você não tenha ouro literalmente. Mas o que é o mais valioso para você? O que é mais precioso na sua vida? Você já ofereceu para Jesus o que é mais precioso para você? O que é de maior valor para você? Veja, eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que gosto de ler muito, de estudar muito e de buscar conhecer muito. E isso para mim tem um grande valor. A educação para mim tem um grande valor. Mas tudo o que eu conheço, tudo o que eu sei e tudo o que eu me informo, eu procuro de alguma forma oferecer para o Senhor Jesus, de abençoar a igreja, de abençoar jovens, de abençoar pessoas, de abençoar minha família, de abençoar quem for possível com aquilo que eu tenho recebido. O que você tem de mais precioso? Um bem, talvez o mais precioso no meu coração, em primeiro lugar, evidentemente, que é o nosso Deus. Mas os meus filhos é o bem mais valioso que eu tenho. E o que eu faço com cada filho meu? Eu entrego nas mãos de Jesus. E eu digo, Jesus, eles são teus. Jesus, o Senhor sabe o melhor para eles. Porque eu posso, pela minha experiência, que ainda é pequena, apontar, dar direcionamentos para os meus filhos. Mas os meus filhos que me são preciosos, eu mostro para eles que o mais importante é seguir a orientação que vem do Senhor Jesus. Que olhar para Jesus é o mais precioso. Que olhar para Jesus é o mais importante. Por isso que hoje pela manhã nós tivemos uma apresentação de uma criança na igreja. Por isso que é lindo e é valioso quando nós apresentamos os nossos filhos para Deus. E antes mesmo de acontecer na igreja, as apresentações dos meus filhos, eu mesmo, no hospital ou em casa, cada um em um momento diferente, eu com os meus filhos no colo, eu os peguei, os abracei, eu os entreguei a Jesus e eu disse, Senhor, eu sou o Pai, o Senhor os me deu, mas eu os entrego a Ti, pois eles teus são. E os meus filhos que são preciosos, eu já os dei para Jesus. O que é mais importante para você? Você já tem dado para Jesus as coisas mais importantes da sua vida? O seu tempo, que você só usa talvez para o entretenimento, que você talvez só usa para o trabalho, o quanto do seu tempo, e tempo é uma coisa preciosa, o quanto do seu tempo você tem consagrado, entregado para Jesus? Quem sabe nesse Natal é hora de entregar tempo para Jesus. Quem sabe nesse Natal é um momento de você falar, Jesus, eu quero entregar tempo de oração para o Senhor. Eu quero entregar tempo de louvor para o Senhor. Eu quero estar mais na igreja, eu quero cultuar mais com os irmãos, eu quero fazer mais cultos domésticos, eu quero mais ler a sua palavra, eu quero mais estudar e conhecer quem o Senhor é, eu quero orar mais. Você tem entregue o que para Jesus de valioso, de importante? Eu falei que não iria falar em dinheiro, em teologia da prosperidade. E não é teologia da prosperidade, pois eu não vou te prometer nada em dobro. Mas uma vez Jesus disse que todas as vezes que nós socorremos um necessitado, nós o fizemos a ele. Cada vez que você abre a sua mão para um irmão que precisa, para um indigente,
para um mendigo, para um pedinte, para uma pessoa que precisa, para um vizinho que precisa, para uma mãe que precisa, para um pai que precisa, para uma pessoa que precisa, cada vez que você dá do seu dinheiro, do seu alimento, do seu tempo, do seu cuidado, das suas lágrimas, do seu ouvir, do seu abraçar, do seu visitar, você está dando para Jesus algo que você muitas vezes sacrifica. Era o dia de ver aquele jogo tão importante do meu time e eu tive que visitar um irmão querido. Era o momento de comprar aquela roupa nova, mas eu acabei ajudando uma pessoa que eu sei que precisava. Jesus é o rei, mas você tem sido súdito desse rei. Você olha para Jesus só como um amigo, como um igual. Não se esqueça, você é amigo de Jesus, mas ele ainda é o rei. Você se tornou amigo do rei, mas ele é o rei e senhor da sua vida. O Apocalipse capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O Apocalipse 19 vai chamá-lo de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reafirmando a verdade do Apocalipse 1, primeiro, que ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o Rei dos Reis. O segundo presente, vamos reler lá o versículo 11? Nós lemos no versículo 11, entrando na casa, viram um menino com Maria sua mãe, prostando-se o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E o incenso, o que nós podemos aprender sobre entregar o incenso para Jesus? Eu quero te convidar a entregar incenso para Jesus. O que é isso, pastor? Que negócio mais doido é esse? Calma, está aqui nas Escrituras. Vamos tentar entender o que significa esse incenso. Esse incenso, ele significa um olhar para Jesus como Deus. Por que um olhar para Jesus como Deus? Qual é o presente que significa entregar o incenso para Jesus? Significa entregar a adoração. Significa você entregar o coração, a devoção. Significa que você vai pegar a sua vida e você vai devotar a sua vida a Jesus. Lembra que hoje pela manhã o pastor Fernando citou o 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, que diz: vós não sois de vós mesmos, mas vós sois santuário, vós sois de Deus. Vós sois o santuário do Espírito Santo que habita em vós. Você não é de você. Você não é de você. Você já entregou, de fato, a sua vida em adoração a Jesus. Você é o dono do seu nariz ou Jesus é o dono da sua vida. Mas não é só isso. É você o adorar. É você, de fato, reconhecer quem Ele é. É você, de fato, se voltar para Ele em devoção. O incenso, nós vamos ter dois significados aqui. Prestem atenção nisso. Eu disse que o ouro, no Antigo Testamento, ele aparece não só aos reis, mas aparece a outros contextos também. Mas o incenso, no Antigo Testamento todo, o incenso, ele só aparece no culto a Deus, no culto a Yahvé, na adoração a Deus. Todos os textos do Antigo Testamento que o incenso aparecer, ele vai estar associado à adoração. Até mesmo no texto de Ezequiel, quando o incenso é usado para os ídolos, Deus vai dizer por Ezequiel: o meu incenso está sendo entregue aos ídolos. O incenso, ele só podia ser entregue para Deus. Vamos ler um texto que fala sobre isso? Eu vou pular um texto aqui, o irmão da projeção não fique bravo comigo, vamos ler Êxodo capítulo 30, versículo 37 e 38. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste,
não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. E na sequência, quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Olha que texto terrível e poderoso. Esse texto está nos ensinando, lá no Antigo Testamento, que o incenso ele poderia ser entregue só para Deus. E tem uma ressalva, cuidado. Deste incenso vocês não vão fazer de forma alguma para vocês, porque ele é santo ao Senhor. A palavra santo é consagrado, é separado. Esse incenso está separado para ser oferecido só para Deus. Se alguém fizer para si mesmo, será eliminado do povo. E agora eu quero que vocês imaginem a ousadia desses magos vindos do Oriente em oferecer para Jesus o incenso. Mas o incenso só pode para Deus, mas agora está sendo ofertado para Jesus. Então nós temos duas possibilidades. Primeira é que quem poderia receber o incenso era o sacerdote, mas ele recebe o incenso não para ele. Ele vai pegar o incenso e vai oferecer para Deus. E é muito curioso como isso se dava. Eles pegavam o carvão em brasa do altar do holocausto e colocava nesse carvão em brasa, colocava o carvão em brasa do altar do holocausto no incensário. E subia uma fumaça perfumada, uma fumaça cheirosa, uma fumaça perfumada subia. Esse altar do incenso, ele ficava no lugar santo, em frente do Santo dos Santos, da Arca da Aliança, e aquilo simbolizava a oração do sacerdote e a oração do povo, como se estivesse subindo para Deus em um aroma, em um cheiro suave. Então o sacerdote recebia o incenso e o sacerdote oferecia o incenso para Deus. Então, uma primeira verdade sobre Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, como está no livro de Hebreus, porque ele é a ponte. A palavra sacerdote em latim, não em grego nem em hebraico, mas em latim, a palavra sacerdote significa pontífice, a ponte. É a ponte entre Deus e os homens, porque o sacerdote, ele vai pegar a oração do povo, os clamores do povo, e ele vai fazer sacrifícios, ele vai orar a Deus, e ele vai ofertar a Deus, ele vai falar com Deus como se fosse uma ponte, em que o sacerdote representa Deus diante dos homens. E representa os homens diante de Deus. Então o sacerdote, ele fala com Deus e apresenta a Deus as necessidades dos homens. E o sacerdote, como boca de Deus, ensina ao povo a palavra de Deus. Nós vamos ler, agora sim, o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Porque Jesus é aquele que pode receber o nosso incenso, porque ele é a única ponte. Ele é o único que pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único que pode dizer, como está em João, no capítulo 1, vocês vão ver a escada que liga o céu e a terra, e a escada é o Filho do Homem, e os anjos subindo e descendo por ele. Porque Jesus é a nossa conexão com Deus. Jesus é o sacerdote, mas ele não apenas é o sacerdote, ele é o próprio Deus. Como eu já citei, Jesus é aquele que vai dizer, vocês querem ver o Pai? Há tanto tempo estou com vocês e não tende visto, pois quem vê a mim, vê o Pai. Oferecer o incenso para Jesus é oferecer uma vida de devoção, é oferecer uma vida de oração, é oferecer uma vida de busca, de dedicação e olhar para Jesus como nosso intermediador. É por ele que chegamos ao Pai. Mas olhar para Jesus como Deus encarnado, como Deus que nos visitou, como Deus conosco, como Emanuel, como é revelado e iniciado no Natal. É no Natal que começa o Emanuel, Deus conosco. E mesmo ressuscitando e subindo ao Pai, ele deixa a sua palavra dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o terceiro presente que nós vamos apresentar aqui para Jesus é a mirra.
nós lemos que foi entregue para Jesus ouro, incenso e mirra. E o que pode significar a mirra? Sobre a mirra eu digo que é o presente para o Jesus homem. O presente para o Jesus homem. Por que para o Jesus homem? O que os estudiosos da palavra de Deus ao longo do tempo descobriram, eu quero compartilhar com a igreja. Enquanto que o incenso ele só aparece para Deus no Antigo Testamento, e o ouro ele aparece no templo e aparece para os reis, a mirra ela só aparece para os homens. Apenas um texto do Antigo Testamento, a mirra está junto com um perfume para Deus. Mas na maioria dos textos, com exceção de um, então 99% de todos os textos que fala da mirra, ela é sempre para o prazer do ser humano. A mirra é muito citada, por exemplo, no Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. O noivo está perfumado com mirra, e a noiva, ela diz que a sua mão destila mirra. É a noiva, é o noivo. Nós temos nos textos de Provérbios, nós temos nos textos dos comércios que eram feitos, que é citado pelos profetas ou é citado em Gênesis, a venda de mirra, a mirra como um perfume que era para o deleite, para o prazer do ser humano. Eu quero perguntar para vocês, para que serve o perfume? Para que serve perfume? Para que serve perfume? Você está cheiroso, você veio para a igreja cheiroso hoje, eu vim todo perfumado. Né? Eu estou aqui, olha, estou perfumado ainda, hein? Então podem se aproximar sem nenhum medo. Para que serve o perfume? O perfume ele serve para tornar o ar agradável, para tornar o ar favorável. E a mirra, ela tinha um propósito ainda um pouco mais aparentemente tenebroso. Porque a mirra era, além do perfume usado pela noiva e pelo noivo, como está em Cantares, a mirra se tornou um perfume que era usado também nos túmulos, nas sepulturas, para diminuir ou para esconder o cheiro da morte, o cheiro da decomposição. A mirra, ela fazia com que a sepultura não exalasse o mau cheiro. Então muitos encontraram que a mirra que é ofertada para Jesus já apontava para a sua morte, para a sua crucificação. Inclusive nós lemos lá em João capítulo 19, no versículo 39 e 40, nós vamos ler que também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Então nós lemos, olha que coisa curiosa, nós lemos a mirra na infância de Jesus, quando ele nasce, e nós lemos a mirra já no corpo de Jesus, já morto, já colocado na sepultura, envolto no lençol e com as especiarias e os aromas. A mirra era o perfume. Eu quero perguntar se você tem oferecido perfume para Jesus. O que nós vamos dar de presente para Jesus? Dê perfume para Jesus. Dê perfume. Perfume torna o ar agradável. Não é gostoso passar na porta daquelas lojas de perfume? Você já parou passando perto de uma loja? Você está andando mais rápido lá no shopping e às vezes as moças lá que vendem, né, as pessoas que vendem perfume, eles colocam lá na entrada, né, eles ficam borrifando perfume e você passa e sente o cheiro. E aquele espaço ele se torna agradável. Como é gostoso entrar em um ambiente cheiroso, em um ambiente perfumado. Você precisa oferecer perfume para Jesus. Você tem que oferecer uma vida agradável para Jesus e você tem que manifestar o perfume que Jesus é. Por isso eu te convido a ler agora 2 Coríntios capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 14 ao 16. 2 Coríntios 2, 14 ao 16. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo
e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para entender estas coisas? Querida igreja, nós precisamos ser o perfume de Cristo. Você precisa oferecer a sua vida para Jesus. Esse é o desafio de Natal. Esse é o presente que a igreja tem que ser. Ela precisa ser perfume de Cristo. Ela tem que oferecer para Deus uma vida agradável, uma vida cheirosa. Você entrar num ambiente que fede, um ambiente que não é cheiroso, não dá vontade de ficar. Você está perto de alguém que não está cheiroso, alguém que fede, alguém que cheira mal. Naturalmente nós criamos uma repugnância e queremos nos afastar. Não é assim que acontece? É assim que acontece muitas vezes. Mas muitas vezes nós queremos estar no lugar, porque o cheiro é bom. A igreja tem que se oferecer para Deus, para ser o bom perfume de Cristo. Quem visitar a nossa igreja tem que ter a vontade de ficar aqui, porque vai falar, esse lugar tem a fragrância de Jesus. Pessoas vão querer caminhar com você, porque você exala o bom perfume de Cristo. Pessoas vão querer ir na sua casa, porque sentem de você o exalar da paz, da comunhão. Os maiores elogios que eu recebo de muitos lugares que eu já estive são pessoas quando dizem que eu transmito paz, que eu transmito tranquilidade, que eu transmito para o ambiente um momento de serenidade. Como isso é gostoso! E todas as vezes que eu escuto isso, eu digo glórias ao Senhor, bendito seja o Senhor, porque essa paz, essa serenidade que eu consigo exalar não vem de mim, senão daquele que em mim habita, que é o príncipe da paz. Então ofereça a sua vida para ser o bom perfume de Cristo. Não seja uma vida de contendas, uma vida de mentiras, uma vida de tribulações, uma vida que causa desânimo, uma vida que coloca para baixo, mas seja perfume de Cristo, vida que motiva, vida que gera vida. Ofereça o bom perfume que Cristo é. Jesus teria uma vida muito difícil, mas ele teria mirra durante a sua vida, teria perfume. Que você possa caminhar como alguém perfumado com o perfume de Cristo que exala o bom aroma do Senhor Jesus.